Olá, eu sou Henrique Martins e a gente começa mais uma edição do nosso Mente Aberta. Que prazer estrogonoficamente inoxidável estar aqui com vocês. Hoje recebo novamente o pessoal da Atenas, vou conversar com ele que é o símbolo de beleza e simpatia, né? Serjão e também os alunos do primeiro e segundo ano, a Maria Eduarda e o Henrique. Vou deixar eles se apresentarem um pouquinho melhor. Meu nome é Maria Eduarda, eu faço o primeiro ano da Atenas e é isso. Eu sou o Henrico e faço o segundo ano em Geografia, segundo ano do ensino médio com o Sérgio. Olá pessoal, sou o professor Sérgio, trabalho no Colégio Atenas, trabalho lá com os conteúdos de Geografia, ou conhecimentos gerais, o que aparecer lá nós estamos falando, tá certo? Então, Geografia, professor Sérgio Rocha do Colégio Atenas. Mandar um tchauzinho pra dona Cirlei, né? Alô. Aí, Cirlei Rocha, ó, um beijo. Olha só, fiquei sabendo que a gente vai trabalhar sobre dicas do Enem, é isso mesmo, né, Sérgio? É isso mesmo. Então tá na hora do pessoal desligar o Free Fire e vir com a gente. Vamos começar com as dúvidas que estão mais martelando a cabeça de vocês. O que a gente pode estar tirando de dúvida? Bom, para começar eu queria perguntar para o Sérgio, tem uma dúvida, quais são os principais tópicos ou áreas da geografia que os estudantes podem esperar para encontrar nessa prova do Enem? Muito bem, os principais tópicos, né, que são os mais explorados, assim, que colocam mais questões, nesta ordem que eu procurei bastante lá nas outras provas, nessa ordem nós temos os problemas ambientais, né, hoje bastante em voga, problemas ambientais. Depois nós temos questões sociais, questões da população, tá certo? Questões sociais aí bastante exploradas, principalmente o que acontece dentro do Brasil. Questão de pobreza, riqueza, né? Questões, por exemplo, de posse de terra, dono da terra, né? Se é herdado, se não é herdado, se é justo, se não é justo, divisão dessa terra, né? Então isso aí são questões sociais aqui no Brasil. Depois nós temos questões físicas, né? Por exemplo, falando sobre solos, aqui tipos de solo, poluição. E quando a gente fala muito sobre solo, nós temos essa questão aí que é importante, o seguinte: nós temos diversos tipos de solo no Brasil. E quando a gente fala sobre os mais férteis e menos férteis, aí entra a questão da economia, já entra a questão de agronegócio, esse tipo de coisa. Depois, clima e vegetação, também mais voltado para o Brasil. Tá? Então, a relação de clima e vegetação é importante e às vezes aparece um mapa lá e o aluno tem que prestar atenção nisso porque são quase iguais, clima e vegetação. Né? Então, dependendo do clima, né, você vai ter um tipo de vegetação. Então, a separação de vegetação e de clima é praticamente a mesma, certo? Depois, questão de urbanização. Né? O nosso país era um país rural, agora é um país urbanizado. Né? A população se mudou do campo para a cidade. Quais foram os motivos da população se mudar do campo para a cidade? Né? E qual época que foi? Né? Eu posso adiantar para vocês aqui que os gráficos da população, metade no campo e a metade na cidade, né? Esses gráficos se encontram em 1964. Né? Nós tínhamos a metade. Agora não, muito mais população nas cidades. Tá? Questão de urbanização é importante. E depois nós temos uma questão importante, né, que é explorada às vezes dentro do Brasil ou fora, que são as migrações, né, o movimento da população pelo mundo, né, movimentos populacionais dentro do Brasil, né, historicamente como é que eles aconteceram, e aí o movimento da população ao redor do mundo. Tá? Ao redor do mundo. Qual a importância desse movimento? Né, a xenofobia, né, o ódio ao estrangeiro. As pessoas se mudam de um país para o outro, às vezes elas são mal vistas, e às vezes são mal vistos também os seus costumes, né? O ódio, não só as pessoas, mas também os costumes daquelas pessoas. Né? Então são questões importantes que a geografia vai buscar essas respostas e passar para os alunos e passar para a administração pública e para administrar melhor o país, entendeu? O país e o mundo. Sérgio, você consegue falar para a gente um pouquinho das tendências que estão saindo das matérias do Enem? Por exemplo, antigamente a gente tinha um tópico da matéria que sempre aparecia. Agora esse tópico está sumindo. Tem algum comportamento dessas variáveis assim que você observou? Existe esse comportamento. Né? Nós podemos citar, por exemplo, um exemplo simples aqui. Alguns anos atrás, o pessoal do Enem, eles insistiam às vezes com questões de geografia física. Né? Então eles falavam, por exemplo, sobre placas tectônicas, alguma coisa nesse sentido, certo? E eles não ficam citando isso mais, tá? Então, o Enem, ele procura hoje um aluno mais com o pé no chão. Tipo assim, ele entende de Brasil, ele entende de sociedade,
se ele for aprovado, se ele tiver boas notas, ele pode seguir qualquer linha de pensamento, tipo assim, qualquer profissão ele pode se desenvolver. Ele tem esse repertório, né? Então, alguma coisa muito específica, por exemplo, de placas tectônicas, antiga Pangeia, alguma coisa assim, isso aí se torna mais difícil. E outra coisa que o Enem não coloca lá, e a gente até comenta isso com os alunos, são questões sobre mecânica espacial. Né? Quantos anos que Júpiter gasta para dar a volta? Eu falei assim, não, ao invés de uma pergunta sobre isso, vamos falar sobre a questão da favelização, da pobreza, para ver se o aluno tem os pés no chão, igual eu falei, se ele entende de gente, né? Se ele entende de Brasil, se ele não é uma pessoa que decorou um pedaço da matéria assim, que às vezes é algo muito esparso, entendeu? Então, alguns tópicos vão ficando para trás. Observando junto a questão dos desafios que a própria população vem enfrentando, né? Então, essa questão da contextualização no exame, ela acontece de forma natural mesmo, né? Basicamente o que o Enem vai vendo, digamos, o que é mais importante para a população, para o povo ter consciência, né? Para ser uma população que tem uma opinião melhor sobre os diversos assuntos. Então, não é alguma coisa tão necessária, né, você falar assim dos componentes exatos do solo, Chernozem, né, que o pessoal fala assim lá da Rússia, entendeu? Então, pode até parecer, mas é raro. Se for falar de solo, vai falar sobre solo brasileiro, que aí vem, né, o conhecimento de outras matérias, desenvolvimento econômico ou o não desenvolvimento econômico de alguma área, entendeu? Solos ruins ou com menor possibilidade de produção. Questões polêmicas, antes de passar para Eduarda, questões polêmicas a gente pode esperar nas questões? Podem, mas assim, quando a gente fala em questões polêmicas assim, alguns alunos já até me disseram sobre uma questão polêmica, falar sobre essa guerra atual lá na região da faixa de Gaza, alguma coisa assim. Essa é atual demais, né? Pouco tempo, não vai estar na prova, né? Mas agora questões muito polêmicas assim, o Enem evita fazê-las por causa de uma coisa. Quando é polêmico demais, você tem opiniões contrastantes. E aí, qual que é a resposta certa? Se for polêmico demais, nós vamos ter uma série de procuras para refazer discussões. Você tem essa opinião, mas eu tenho outra. A questão é polêmica demais. Então, eles não vão nesse caminho, né? Porque você tem milhões de alunos respondendo, e aí, é claro, defendendo esses alunos, você vai ter milhões de outros professores e escolas dizendo essa questão não está boa. Algum professor enfatizou mais uma área do que outra, e aí você acaba tendo respostas que poderiam ser a letra A ou a B, entendeu? Não pode acontecer isso. A resposta tem que ser exata. Sérgio, sobre população, quais fatores podem influenciar o IDH brasileiro e como isso pode ser cobrado na prova? Quando se fala em população e IDH, primeiro a gente vê, né, o que seria o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Alguns anos atrás, o pessoal da ONU sempre olhava essa questão assim de riqueza ou pobreza do país só pelo PIB, Produto Interno Bruto. Quanto de dinheiro que aquele país movimenta. Só que aí, né, alguns países movimentam muito dinheiro, tipo os países produtores de petróleo, mas a população vive na pior. Então, o IDH foi desenvolvido para isso, para ter uma noção exata do que é a realidade da população. Então, o IDH nós temos a renda da população, né, que é levada a sério, quanto que realmente a população ganha, qual é o poder de compra que ela tem, né? E ainda dentro do IDH nós temos a longevidade, a saúde da população. Tem que se olhar isso. Quantos anos essa população dura? Qual é o nível de apoio científico que essa população tem, o medicinal que essa população tem? E por último, você estava falando aí a questão da educação. É toda a população que tem o curso, o ensino médio? Quantos por cento dessa população tem isso? Então, o IDH é feito para ver o índice de desenvolvimento humano. Como é que isso pode ser pedido lá, né? Então, primeiro, alguns alunos tentam decorar aqueles números. O Brasil tem tanto de IDH. Como isso aí muda e o pessoal faz novas pesquisas, não adianta pensar nisso. O que você tem que saber é o seguinte, né? Quais são os fatores que são levados em consideração para se chegar no IDH, né? E qual é a importância do governo ter essas respostas para ele poder implementar o seu
governo colocar dinheiro, por exemplo, né, os recursos nas áreas corretas. Né? Eu vou colocar mais dinheiro na educação, né? Eu vou melhorar a questão da saúde, tá? Eu vou usar o dinheiro mais para desenvolver empregos, alguma coisa nesse sentido. Então, o IDH ele pode ser cobrado nessa questão. Né? Como é que o governo pode usar essas informações. Desculpa. Mas... Como você falou, a gente tem que ficar muito pé no chão sobre essas questões do Brasil. Tem alguma questão, um tópico em particular que vem ganhando destaque e você acha que vai ter um destaque maior na prova do Enem? O que eu gosto sempre de falar para os alunos é o seguinte: não é um tópico específico. Não é um tópico específico. Mas a questão, por exemplo, a questão social sempre vai ser importante o aluno estudar. Porque você, aluno, pode saber todas as regras. Desculpe. Você pode saber todas as regras para fazer uma boa redação. Olha a importância. 1000 pontos. Você pode saber todas as regras. Mas se você não tiver os conteúdos, fica difícil escrever sobre alguma coisa. Então, aí a gente passa para os alunos, a gente adianta para os alunos que a redação vai ser alguma coisa ligada a questões sociais no Brasil, entendeu? Não vai se pedir uma redação, por exemplo, sobre a história da Líbia, né? Alguma coisa nesse sentido. Não, a redação vai ser um tema social aqui do Brasil. Então, por isso que eu acho que essa parte é a mais importante para os alunos estudarem, né? O ano passado eu disse que seria a última parte que eu passaria para os alunos do terceiro ano do Colégio Atenas. E aí, na última semana, eu falei para eles, passei um vídeo lá e tal, falando sobre invasão de terras indígenas, a importância daquela preservação lá, né, da cultura desses povos. E aí depois eu até eu falei para eles sobre essa questão de serem povos originários daqui. Nós temos outros povos. E aí, falando sobre questões sociais, eu falei sobre os terreiros lá da Bahia, certo? Que dão aquele apoio, tal, as irmandades que dão aquele apoio. E aí eu me empolguei e saí passando pelos caiçaras, né, os regionais lá da praia, lá assim e tal. Então, eu falei com eles numa aula na terça-feira, no domingo, isso foi a matéria da redação, certo? Então, os povos ali. Antes, nós tivemos redação, por exemplo, sobre a lei seca, certo? Falando que não pode tomar nem um pouquinho de bebida e dirigir, esse tipo de coisa. E antes nós tivemos também aquela redação que o tema dela foi como os surdos se educam. A outra foi sobre a questão da valorização do cinema. Então, sempre questões, né, sociais aqui do Brasil, sempre alguma coisa ligada a isso, ligada à população, alguma coisa que seja possível o Brasil inteiro fazer a prova, certo? O Brasil inteiro fazer a prova sem que você beneficie alguma área do Brasil, né? Porque se nós colocarmos, por exemplo, uma redação falando sobre a questão farroupilha, né, as missões lá do sul, alguma coisa assim, ou falando sobre tipos específicos de vegetação do Nordeste, você vai prejudicar outros alunos. Então, o tema da redação vai ser alguma coisa de nível nacional. Tá? Eu até brinco com os alunos, uma ideia é que um dia talvez a redação possa ser alguma coisa ligada ao lixo, porque tem lixo no Brasil inteiro. Você pode ter as maneiras de cuidar desse lixo no Brasil inteiro, você pode reciclar, você pode incinerar, né? Você pode fazer um aterro sanitário, alguma coisa assim. Né? Então, um dia, se não for muito, muito, muito social, né? Pobreza e riqueza, um dia pode ser falando sobre o lixo, entendeu? Ainda não acertei essa direto, mas vai acontecer. Aqui, ó, torcendo aqui. Exatamente. É isso. Sérgio, outra pergunta sobre clima e vegetação. Para o giro do agronegócio, é preciso desmatar. Como o agronegócio pode impactar no meio ambiente? Porque a gente precisa desmatar certas áreas para poder plantar. Então... Certo. Temos aí uma questão polêmica, mas é isso aí, uma questão nesse sentido pode aparecer na prova. Então, nós temos que desmatar. Você acabou de dizer isso. Algumas pessoas podem dizer que nós podemos fazer uma revolução agrícola de novo e produzir muito mais por hectare, né, que seria um aumento da produtividade. Só que tem uma coisa, continua sendo polêmica essa história do tem que desmatar. Por quê? Porque o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Então, nós não vamos
produzir, né? Nós já fizemos isso, produzimos 30 sacas de soja por hectare, depois produzimos 40, depois 50, agora 60. Mas nós não vamos produzir 500 sacas de soja por hectare nunca, entendeu? Então a questão do desmatar acaba sendo alguma coisa necessária. E uma palavra que o pessoal às vezes nunca fez essa associação é o seguinte: aqui no Brasil não temos reserva florestal. Analise a palavra reserva como se fosse um jogador que está no banco de reserva. Em algum momento ele tem que entrar em campo. A reserva florestal nossa, talvez em algum momento ela vai ser desmatada, entendeu? Então nós temos áreas importantíssimas de reserva, vamos fazendo lei, mas as leis que preservam as áreas cada vez vão sendo mais pressionadas para diminuir essas áreas. Por quê? Porque nós precisamos produzir, entendeu? Nós tínhamos no ano de 1800 1 bilhão de habitantes. Depois, e isso assim, durante a história da humanidade toda, para chegar a 1 bilhão, né? Desde os homens das cavernas. Aí o que acontece? 1800 tem 1 bilhão de habitantes. Quando chega em 2000, nós tínhamos 6 bilhões. 6 bilhões. Quando chega em 2011, nós tínhamos 7 bilhões. E o ano passado, dia 15 de novembro, foi meio simbólico. 15 de novembro de 2022, a ONU considera que nós temos 8 bilhões. Então, quando a gente fala que a população em 10 anos aumenta 1 bilhão de habitantes, você tem que imaginar que em um ano aumenta 5 Brasis. 5. Porque o Brasil tem 203 milhões de habitantes. Quando aumenta 1 bilhão de habitantes, como é que vai alimentar uma população desse tamanho? Então nós vamos continuar desmatando e plantando onde der. E aí vem o pessoal das teorias demográficas, né? Como é que a população cresce e tal. Eu brinco com os alunos, daqui uns tempos vamos ter que plantar até nos xaxins, né? O pessoal vai comer o planeta todo. Com a população desse tamanho, é uma pressão que o planeta vai sofrer bastante. Mais um desafio, né, Sérgio? Mais um desafio. É isso aí, pessoal. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho volta com muito mais dicas do Enem. Mente aberta. Mente aberta. Pessoal, voltamos agora com a segunda parte do Mente Aberta. Estamos aqui agora com as alunas do segundo ano do Atenas e também com o professor Robert. Eu vou pedir que esses cruzeirenses especiais se apresentem. Então, foi falado, meu nome é Roberto, professor de Biologia do Colégio Atenas. Eu sou Isabelle e eu estou no segundo ano do Colégio Atenas. Meu nome é Ana Paula e eu também estou no segundo ano do Colégio Atenas. E agora a gente volta com muito mais dicas para vocês. Robert, você é professor de Biologia, né? Isso. Uhum. Então vamos às questões que as meninas trouxeram para você. Então, a gente sabe que é muito falado em sala de aula que genética é uma matéria muito importante que cai muito no Enem e nos vestibulares. Eu gostaria de saber quais são os tópicos mais cobrados dentro de genética na prova do Enem. Ok, genética, né? A tão temida genética. Tão temida. Envolve cálculo, né? Biologia, matemática e o principal... Surtos. Como surtos. Descabelar. Vamos descabelar essa questão. Então, genética, o ponto mais importante é o português. Não é nem tanto assim a própria matemática. A matemática, os cálculos são mais simples em questão de cálculo de genética. São probabilidades, são porcentagens. Então, no Enem, a gente fica mais focado em entender o que se pede na questão. A gente analisa o verbo de comando, que realmente ela se pede na questão, e avalia os dados. Então, a gente sempre retira lá no Colégio Atenas, a gente ensina, né? Retirar os dados da questão, para a gente avaliar quais são os genes dominantes, recessivos, avaliar o organismo que é heterozigoto, homozigoto, para depois ir direto realmente para o cálculo. Mas, suma importância mesmo é a interpretação do próprio problema, da questão. A interpretação é o que pega os alunos, né? Sim. Que os cálculos, eles mandam super bem. O que, às vezes, dá uma derrapadinha assim, que a gente vê nas provas do Enem, é retirar os dados para poder fazer o cálculo. Entendi. Você tem alguma dica para o pessoal estudar melhor genética para se preparar para o Enem? A base de toda genética são os conceitos. São os conceitos fundamentais. Se não rever os conceitos, a gente não consegue retirar os dados da questão para poder fazer os cálculos. Matemática é ficha, é tranquilo na genética. Mas realmente são os conceitos. Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito de genética. Dois. E você? Hoje em dia, a biotecnologia está muito presente, né, no nosso cotidiano, inclusive no avanço da medicina, no tratamento de doenças, até na fertilização in vitro mesmo.
E aí eu queria saber, por exemplo, o que você acha que... Porque a biotecnologia, de certa forma, ela envolve algumas pautas hoje em dia na sociedade. Como que você acha que isso poderia ser envolvido no futuro, os próximos anos, em relação à redação? Uma proposta, intervenção, como isso poderia vir relacionado futuramente? Sim, nossa, ótima pergunta, Ana Paula. Me pegou. Não, brincadeira. Então, engenharia genética, né? Seria outro subtítulo sobre um conteúdo que é cobrado em biotecnologia. Então, na redação, a gente pode entrar nas questões éticas. Aí a gente vai vincular biologia, manipulação do DNA, envolve um pouquinho de religião e a gente pega um pouquinho também de filosofia, falando sobre ética. Então dá para vincular todo o assunto, as questões morais, né, de procedimento humano e se é permitido ou não. Então na biologia a gente sempre trabalha essa parte de manipulação de DNA com cobaias, com animais. Quando chega na parte humana, já tem algum empecilho ou questões éticas, questões religiosas. E você, como o seu posicionamento, você acha que a biotecnologia, hoje em dia, ela é bem favorável para a gente? Sim, demais. É uma área em expansão, é recorrente no tema do Enem, as questões cobrem bastante essa área de desenvolvimento tecnológico, principalmente manipulação de DNA. Tipo, exemplo, a gente pode fazer com que uma bactéria produza insulina para nós. Então, há muito tempo atrás, a gente usava insulina de porco, dava rejeição. Então, manipulando o DNA de uma bactéria, né, alterando ela, com a ajuda de vírus, né, que é um material, um vetor para introduzir um pedaço no nosso DNA, a gente modifica o DNA dessa bactéria, a gente chama de DNA recombinante, e ela começa a produzir insulina para a gente. Então, assim, é viável e muito importante em questão na área médica. Bacana. Vocês têm mais alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar? Não? Você conseguiria falar pra gente um pouquinho das tendências que você tem observado que tem crescido na área da biologia em relação ao Enem? Sim. Alguns anos atrás, a prova era bastante... analisava-se muito textos, para depois chegar numa conclusão definitiva da questão. Hoje, de uns 3, 4 anos para cá, o Enem está mais conceitual. São baseados mais em conceito. Então, a gente pode ter que comparar o Enem com uma prova de um vestibular de nível federal, por exemplo. Então, está bem semelhante. Estão focando bem no conceito, na parte de teoria. Na biologia, está saindo um pouquinho do textão. Às vezes o texto é só para te inteirar, né, sobre o assunto, mas tem um conceito específico, o aluno tem que saber o conceito para poder responder a questão. Saber o conceito para ter aplicabilidade, né? Isso, sim, aplicar. E nas aulas nossas de biologia, a gente sempre consegue ter uma aplicação do conteúdo. Antes de começar, vamos ver da matéria mesmo, a parte gostosa, a gente aplica e mostra curiosidade hoje em dia, né, da biologia, no dia a dia nosso. Muito bacana. Olha só, essa foi a nossa conversa aqui com o professor Roberton e também com as alunas do Atenas. E daqui a pouquinho tem muito mais dicas para você. Pessoal, voltamos com Mente Aberta, agora com os alunos do terceiro e o professor Roberton, né? E aí, meninos, se apresentem aí, vamos quebrar o pau aí nas perguntas. Eu sou o Arthur, do terceirão. Eu vim aqui falar sobre um pouquinho de biologia com o Roberton e vou abordar primeiro a evolução. Eu sou o Leonardo, terceiro ano azul, e vou fazer umas perguntas sobre fisiologia. Pode mandar brasa aí, galera. Então, primeiramente, o que é a fisiologia na biologia? A fisiologia é o estudo da função de um órgão. Então, como que esse órgão trabalha em comum com o sistema, sistemas orgânicos, né, tipo o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, como os órgãos trabalham em si para poder manter as atividades metabólicas do organismo. O que é mais cobrado no sistema do corpo humano? No Enem é bastante variado o corpo humano, mas o sistema que mais destaca em questão de cair mais na prova, né, com ser cobrado, tem o sistema imune, que é o sistema de defesa, né, a gente ficar atento à questão de como produzir os anticorpos, porque a função dos anticorpos, quais são as áreas de defesa, o linfócito T, linfócito B, onde eles conseguem ter a sua maturação. Então, o sistema de defesa é um que é bem recorrente na prova mesmo. E sistema digestório, sistema respiratório e cardiovascular. Cobra-se também sistema urinário, que é o excretor. E um que é o top da biologia no Enem, é sistema hormonal, sistema endócrino. Esse cai hormônio com força. É a parte um pouco mais complexa da biologia, a ação dos hormônios, mas também está em peso no Enem. Em relação ao sistema nervoso, o pessoal pode ficar mais tranquilo.
Sistema nervoso não é muito abordado, mas sim, pode cair. É muito difícil falar o que pode cair ou não, né? Mas sistema nervoso tem pouca cobrança, né, no Enem. E agora um pouquinho sobre evolução. A gente tem várias áreas, né, sobre evolução, só que o que mais é abordado é sobre Lamarck e Darwin, certo? Essas teorias. Uhum. Então, eu queria saber, além deles, o que é mais cobrado no Enem? Então, em questão de teoria, né, entra evolução sobre as hipóteses de explicar, né, como os animais evoluem, os seres vivos no geral. Aí pega como base Lamarck e o Darwin, são os regentes, né, da evolução. E saindo um pouquinho de teoria, a gente vai para as comprovações, que são as evidências da evolução, os processos evolutivos. Então, por exemplo, a gente vê evidências embriológicas, é uma tentativa de encontrar umas semelhanças entre os embriões. Temos também evidências anatômicas, a gente faz o comparativo dos nossos órgãos com os animais, tipo os mamíferos, as aves, e analisa se tem algo comum. Se tiver algo comum, a gente tem um processo que indica um ancestral em comum a todos. Enfim, então temos a teoria em evolução e temos a forma de aplicar e tentar comprovar que a evolução realmente ocorre. E em consonância com esse conteúdo, a gente também fala um pouquinho sobre especiação, como é formada as novas espécies, que são processos diferenciados para formar espécies novas hoje, né? Aliás, muito tempo atrás, né? Esses são os processos bem longos, né? Demorados para formar as espécies. Mas na parte teórica mesmo, qual que é a diferença dos ideais que o Lamarck aplicou e posteriormente falaram que ele estava errado e o de Darwin? Mais assim. Então, as hipóteses mais aprofundadas que cada um falou. Lamarck acreditava que as espécies, ao longo do tempo, elas poderiam ser alteradas de acordo com os desusos. Se o animalzinho usou uma determinada parte do corpo, de forma mais acentuada, ela desenvolve. E se não usou, ela atrofia. E baseado nessa lei do uso-desuso, todas essas mudanças que ocorreu a partir dessa lei, elas podem ser passadas para a próxima geração, os filhos. Só que isso é incorreto, porque o que se passa para a próxima geração são o DNA, né, nossa carga genética, que estão nos gametas, nos nossos reprodutivos. E algo que é muito bom falar também no Lamarck, ele sempre fala que o ambiente força a espécie a mudar. Então, o ambiente é um fator limitante para a espécie conseguir mudar. Mas isso é incorreto, porque ninguém muda de acordo com o ambiente. Ninguém se adapta ao ambiente. E vem depois o Darwin, falando sobre seleção natural, onde o animalzinho mais apto a sobreviver, tem algumas características que já nasceu com aquilo. Então, ele é selecionado, então uma seleção natural. Nasceu com algo bom no corpo dele, é mais apto, consegue sobreviver. Quem não consegue, entra em extinção. E para ele acreditava também que todos têm um ancestral comum. Todos viemos de um ancestral. É o que rege as suas hipóteses. Mais alguma pergunta? É isso aí. Vocês estão no terceiro ano, eu gostaria de desejar uma boa prova, que vocês façam essa reta final de preparação com toda a serenidade possível, que eu imagino que vocês estão mais nervosos que torcedor do Cruzeiro mesmo, né? Mas vai dar tudo certo, tá? E também assistam aos outros podcasts do pessoal que fizeram, que também tá muito legal. E a gente volta semana que vem com mais Mente Aberta, né, galera? É isso aí. Então não percam as dicas que a gente tá trazendo pra vocês, porque é isso aí, gente. Isso aqui é pra ajudar cada um de vocês. Então, até mais! Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.